complexidade de usar headset, tendo um cabelo crespo cheio. É sobre. Olá, pessoas lindas! Meu nome é Alice. Sejam todas muito bem-vindas de volta a mais um episódio do quadro Escondido no Quarto, falando em voz alta. Gente, hoje eu queria falar com vocês sobre FOMO. Não apenas sobre FOMO, mas todas as nuances que tem por trás disso. Você sabe o que é FOMO? Eu vou pesquisar aqui para vocês o significado correto. FOMO, significado. Ele tem, na verdade, algumas coisas mais amplas do significado do que é FOMO. FOMO é um termo em inglês que significa Fear of Missing Out. Fear of Missing Out. E na tradução que tem aqui, tem medo de perder algo. A FOMO pode ser definida como o medo de não conseguir acompanhar as atualizações e eventos, compelindo a pessoa a manter-se conectada às redes sociais. Esse é um dos significados de FOMO. No entanto, ter FOMO também significa estar de fora, né? É o Fear of Missing Out, se você está perdendo alguma coisa, e não só apenas em relação a redes sociais, mas em relação a você perder coisas. E eu, infelizmente, tenho FOMO, e eu entendi isso há um tempinho. Como é que eu entendi que eu tinha FOMO? Na verdade, eu nem sabia o significado de FOMO, né? Eu fui pesquisar a partir disso. Como é que eu entendi que eu tinha FOMO? Eu tava assistindo a um filme chamado Um Crush para o Natal. Vocês já assistiram Um Crush para o Natal? É um filme muito fofo que saiu na Netflix. Um filme clichêzinho, fofinho, que saiu na Netflix. Em que o casal principal é um casal de dois homens gays. E aí já veio a vitória, né? Mas a questão principal é que nesse filme acontece um momento em que o personagem principal... Quem tá se esfregando no meu tripé, por favor, pare de se esfregar. Quem tá se esfregando no meu tripé, por favor, pare de se esfregar. Alguma das minhas gatas, eu acho que é Helena, porque roupa eu tô vendo pelo espelho que está aqui na minha frente, está se esfregando no tripé, por isso que deu essa tremelicada aí. Ela mesma. Bati o dedo e ela chegou. Olha ela aqui. Né, Helena? Não se esfrega no meu tripé. Sim, continuando. Eu estava assistindo esse filme que eu achei incrível. E aí, o personagem principal, ele recebe uma foto da... Sem ser spoiler isso. Ele recebe uma foto das suas sobrinhas com o seu melhor amigo, enquanto ele está num date. E tinha um tempo que ele não via os familiares dele. O que isso rolou? Ele foi e ficou todo sentido, né? Todo sentimental, todo... Nossa! Helena subiu e deitou. Ele ficou todo sentimental e aí ele ficou tipo, ai, nossa. E aí o rapaz que tava com ele nesse date falou, FOMO. E ele fez, é. E eu fiquei tipo, eles falaram isso mais de uma vez. Ele falou isso, o melhor amigo dele falou isso, ele próprio falou isso. E eu fiquei, que diabos é FOMO? Porque eu lembrava de já ter escutado esse termo em outro momento e eu não sabia ao certo o que era. Mas aí eu vi FOMO. Ok, fui pesquisar. E aí achei essa questão das redes sociais. E me perguntei, mas o que tem a ver? Não tem nada a ver, ele não tá em redes sociais. Ele tá num date falando sobre uma coisa da casa dele, com as pessoas que ele ama. E pesquisando mais a fundo, é porque eu não tô achando agora uma outra explicação que existe, né? Que fala sobre a FOMO aqui.
A síndrome de fome é um fenômeno psicológico que significa medo de perder algo. Achei. As redes sociais, elas intensificaram a questão do FOMO, mas ela significa, principalmente, a necessidade de saber o que as pessoas que você conhece, seja de forma íntima ou não, estão fazendo. As redes sociais trouxeram essa questão de as pessoas relatarem o que elas estão fazendo, com quem elas estão, né? Um pouco do que elas estão falando também. E esse problema pode fazer com que as pessoas sintam um sentimento de inveja ou até medo de estar sendo excluídas. A era digital, ela acabou ampliando isso, mas ela faz com que a gente pense que pode estar rolando alguma coisa que a gente está perdendo. Então, esse personagem, quando ele fala que está sentindo FOMO, quando ele está num date com o carinha, ele está com medo de estar perdendo alguma coisa importante que pode estar rolando dentro da casa dele, com a família dele. O melhor amigo dele está presente, mas ele não tá. E essa situação da gente pensar que pode estar perdendo algo por não estar em determinados lugares, pode fazer com que a gente acabe se colocando em lugares que não nos cabem, que era uma coisa que eu vivenciei bastante. Então, fechando essa parte de entender que eu sentia FOMO, eu pesquisando, fazendo várias pesquisas, porque agora jogando direto no Google, a gente encontra essa coisa mais geral do falar das redes sociais. Mas não é só as redes sociais em si, elas intensificaram as coisas. Tipo quando você vê um story de alguém que tá naquela festa que você disse que não ia. Que eu disse que não ia. E eu me pergunto, o que é que eu tô perdendo por não estar naquela festa? Só que eu posso não estar perdendo nada. Quando eu pesquisei sobre isso e eu vi o significado, eu entendi o que ele quis dizer com estar sentindo FOMO. Eu entendi que ele estava com medo de perder alguma coisa especial que estivesse vivenciando, que estivesse acontecendo na casa dele. Não mexa no meu tripé. Que poderia estar acontecendo na casa dele. Não mexa no meu tripé, Helena. Ele estava com medo de perder alguma coisa especial que estava acontecendo na casa dele enquanto ele estava num date com carinha. Um date, inclusive, que foi armado. Mas não vou falar muita coisa para não ser spoiler para vocês. E nesse aspecto, eu comecei a entender que eu sentia isso. Eu tinha medo de perder coisas que eu achava que eu poderia estar perdendo por me recusar a ir a determinados lugares. E eu entendi, inclusive, que eu fui para lugares que eu não queria ir, que não era tão confortável para mim estar, porque eu estava com medo de perder essas coisas, perder essas experiências, perder vivências com pessoas que eu gostava bastante, seja amizades ou familiares. E eu acabava ficando com medo de perder não apenas os momentos com as pessoas, mas perder também as pessoas, porque eu ia ser achada insuportável que não quer ir para lugar nenhum, que gosta de ficar em casa. Se você me assistir aqui no canal, você sabe que eu gosto de ficar na minha casa. Eu gosto muito de ficar na minha casa, por muitos motivos. É claro que tudo isso se intensificou muito mais depois que aconteceu a situação de pandemia e a minha ansiedade social, a minha fobia social, ela aumentou. E aí eu tive que me ver ainda mais longe desses lugares, porque eu passei a ter muita agonia de estar em lugares muito cheios. Por muitas razões. Eu já me sentia mal antes, porque eu ficava pensando muito nas doenças respiratórias, mas não só isso também, porque muita gente só passou a pensar em doença respiratória depois de Covid. Eu penso nisso muito antes, principalmente porque, apesar de não parecer, eu sou uma pessoa que vim da área da saúde. Então, eu já pensava em várias coisas sobre doenças respiratórias muito antes das pessoas pensarem. Quando a gente estava dentro de um ônibus fechado, porque estava chovendo e a gente não podia abrir o ônibus e não tinha ar-condicionado, e a gente queria abrir o ônibus para entrar um vento, porque estava muito quente, mas a gente tinha que deixar fechado, porque senão molhar dentro do ônibus. Eu pensava, peraí, Helena, eu pensava muito no aspecto de, gente, tá todo mundo aqui dentro respirando esse mesmo ar que tá todo mundo tendo que sentir. Peraí, Helena. Eu pensava muito no sentido de estamos todos fechados nesse mesmo ar que tá todo mundo respirando, nesse mesmo lugar, tá muito quente, não tem ventilação. Se alguém aqui estiver doente, nossa senhora, quando eu tava doente em dias de chuva, porque a minha imunidade normalmente cai em épocas de inverno, e é por isso, esse é um dos porquês que eu odeio o inverno, eu fico doente com uma facilidade.
eu ficava muito desconfortável de estar dentro de um ônibus fechado, que estava tudo fechado, porque não tinha uma ventilação, porque eu ficava espirrando, eu ficava tossindo, eu morria de vergonha de tossir. Por quê? Porque as pessoas poderiam me olhar com cara feia, porque eu olharia para elas com cara feia. Olharia para elas com cara feia, preocupada com posso ficar doente, porque essa pessoa tá doente. E aí, eu já pensava em doenças respiratórias muito antes disso e tentava ao máximo não espalhar o meu vírus quando eu estava dentro de um ambiente fechado. Mas as pessoas, infelizmente, não pensam nisso. Eu tentava evitar ao máximo que o meu vírus, o vírus que estava presente em mim, se disseminasse por todo aquele ônibus que estava fechado, porque as pessoas não tinham a possibilidade de abrir a janela, porque se a gente abrisse a janela, ia chover dentro do ônibus e a gente ia se molhar. E já teve vezes que eu já abria a janela, mesmo me molhando, abria bem pouquinho para conseguir respirar um pouco de ar, quando eu via que o ônibus estava cada vez mais insalubre. Mas eu tenho a consciência de que eu preciso de respiração, de um ar mais puro do que esse lugar fechado para respirar. Mas muita gente não pensa nisso. E não pensando nisso, muita gente acabava colocando a gente em situações de risco. Porque muita gente só passou a pensar em doença respiratória depois de Covid. Mas eu penso nisso há muito tempo. E eu continuarei pensando. Tanto que muita gente fala assim, mas a Covid passou. Gente, a Covid passou, mas existem muitas outras doenças respiratórias. Então, tem gente que fala assim, porque como é que a gente conseguia pensar em ficar sem máscara? Helena, hoje tá demais. Gente, eu nunca consegui ficar em sossego em lugares que eu sabia que estavam contaminados. E é muito além de uma questão de, nossa, tá aparecendo doença o tempo todo. Não, é questão de lógica. Se eu tô dentro de um lugar que está fechado, que mal tem circulação de ar e tem alguém doente ali, ou pode ter alguém doente ali, a gente não sabe, porque às vezes a doença se espalha até mais num período em que ela está em processo de incubação e a gente não imagina que tá doente ou que pode espalhar o vírus, porque o espirro, ele espalha mais o vírus. A tosse, ela espalha mais o vírus. Mas isso não quer dizer que quando a gente está em estado anterior a isso, a gente não está espalhando o vírus. É só momentos diferentes, mas a gente está espalhando também. Então, pensando nessa questão de estou espalhando vírus, posso estar espalhando vírus, posso receber vírus de alguém, eu pensava bastante. É necessário circulação de ar. A circulação de ar faz com que tudo flua melhor. Então, esses lugares, eles são insalubres para a gente viver, para a gente estar, e por isso que precisa de melhoria das políticas públicas em relação ao transporte público, mobilidade urbana e etc. Entrei num outro lugar aqui, né? Mas faz sentido para o contexto. Desculpa devagar tanto. Mas o que eu quero dizer é que a minha fobia social, ela foi se ampliada depois da Covid, é claro. O isolamento social fez com que a minha fobia social fosse ampliada, mas não quer dizer que eu não tinha isso antes. Eu já tinha fobia social antes, eu já tinha problema de estar em lugares muito cheios antes, só que isso se intensificou, isso se ampliou. E falando desse lugar de antes de pensar em Covid, antes de pensar em uma pandemia mundial, antes de se pensar em toda essa situação, falando do meu passado, do antes de pensar nisso, da minha piora, a gente tem o eu, Lice, que tem questões com estar entre tanta gente. Em não gostar de estar no meio de tanta gente. Não por uma questão de doença. Isso aí é uma coisa que eu acabo puxando um pouco mais, porque, como eu disse, eu era da área da saúde. Mas pensando num aspecto de que muita gente junta me incomoda muito. Eu me sinto sufocada. Mas mesmo me sentindo sufocada, eu já fui pra balada. E a primeira balada que eu fui foi uma balada que estava muito tranquila em relação à quantidade de gente. Foi uma balada que nem existe mais. Era um lugar chamado, uma casa noturna chamada Europa, lá no Rio Vermelho, aqui em Salvador. Eu fui nessa balada e foi a primeira balada que eu fui. Eu já disse isso, né? Ficou redundante, perdão. E aí, ter ido nessa balada, que foi a primeira, e foi muito tranquila, tinha muito pouca gente, fez com que eu pensasse em: nossa, que legal estar aqui, quero vir mais vezes. Porque eu tinha muita vontade de ir pra balada. Mas eu acredito que a minha vontade maior de ir pra balada não era simplesmente porque, nossa, eu quero muito dançar no meio de um monte de gente estranha e etc.
Não, era porque eu estava fazendo 18 anos, eu tinha acabado de fazer 18 anos, e as minhas amizades queriam ir pra balada, e as minhas amizades estavam na balada. Eu poderia estar perdendo alguma coisa, eu poderia não estar aproveitando a minha vida. Não ir na balada poderia significar não estar aproveitando a minha vida da maneira correta que uma jovem de 18 anos deveria aproveitar. O que eu estaria perdendo em não ir pra balada? O que eu estava abrindo mão em não ir pra balada? O que os meus amigos poderiam pensar de mim? O que as minhas amizades poderiam pensar de mim por não estar indo na balada com essas pessoas depois de eu ter tido liberação de finalmente ir pra balada, porque eu também não tinha liberação antes, mas aí, mesmo se fosse matinê, etc. Mas aí entra no momento de, tenho 18 anos, insisto pra ir pra balada, pode ir pra balada, vou pra balada. Gosto da primeira experiência de estar na balada. Ao mesmo tempo que eu paro pra pensar sobre esses lugares, esses momentos, e eu penso que foi divertido, mas havia momentos que me trazia bastante incômodo. O bom dessa balada também é que essa balada me possibilitou ir para a parte de fora dela. Eu não fiquei nela 100% do tempo. Eu ia para a parte de fora porque tinha a pulseira. E por ter a pulseira, você poderia sair. E a gente saía e voltava. Saía e voltava. Eu tava até de trelelê com uma garota nessa época. E aí eu lembro de ter saído com ela. E a gente ficou conversando e tomando Coca-Cola, que eu bebia na época. Então, a gente tava fora daquele lugar também. Eu não estava 100% do meu tempo dentro daquele lugar extremamente cheio e barulhento. Eu não estava 100% do meu tempo dentro daquele lugar escuro com luzes piscantes, me deixando totalmente caótica. Eu não estava 100% do meu tempo interagindo com um monte de pessoas que eu não conhecia, esbarrando em gente, melando meu braço em vômito. Eu não estava fazendo nada disso. Nem estava perto de pessoas fumando o tempo inteiro, porque eu sou uma pessoa não fumante que não me incomodo com o cigarro até certo ponto. Mas em certos ambientes, a fumaça do cigarro é constante. E aí sim, ela causa incômodo em mim. E me dá dor de cabeça. Faz parte. Eu acabo sendo uma fumante passiva. Pode me dar dor de cabeça. Então, pensando em todo esse aspecto da vivência que eu tive nesse dia, a minha cabeça, ela começou a se fechar em... Tá, nem tudo foi ruim. Então vamos pensar na parte boa? E aí eu deletava aquela parte ruim, aquele cansaço extremo que me dava, porque minha bateria social sempre foi pequena, então ela era menor. E aí eu pensava, foi bom, quero ir pra outra balada. Mas aí essa balada fechou, essa casa noturna fechou. E eu passei a ir pra outras baladas. Não era sempre que eu ia, afinal, quando eu fiz 18 anos, era o momento que eu estava estudando pra entrar na faculdade, então eu não tinha tempo pra isso. Mas sempre que podia, que tinha um tempo, uma liberdade, eu ia pra balada. Por que eu ia pra balada? Porque era o momento que eu tinha pra encontrar as pessoas que eu tinha amizade no ensino médio e eu não encontrava em outros momentos. Quando a gente era adolescente, a gente ia pro cinema. Quando a gente se tornou adulto, a gente ia pra balada. Não tinha mais cinema. Quer dizer, até tinha, mas era mais difícil. Por questão de disponibilidade, por questão de diversão. E eu sou uma pessoa que prefiro mais cinema do que balada. É mais tranquilo. É menos cheio. Não tem um monte de gente bebendo, suando do meu lado, vomitando, me sujando de vômito, me sujando de bebida, me dando dor de cabeça do cigarro. Mas o momento que eu tinha pra encontrar as amizades era ir pra balada. E eu pensava que talvez a balada fosse ser um lugar divertido. E eu ia pra balada. E era divertida a balada. Não é que não era divertido. Era. Mas era divertido até certo ponto. Dava determinado horário e eu queria ir pra casa. Mas eu pensava, não tem ônibus agora. É perigoso ir daqui até o ponto de ônibus esse horário pra poder esperar, porque de vez em quando, teve uma época até que começou a ter ônibus de madrugada. Mas não era sempre. Era mais difícil ter. E sendo mais difícil ter, a gente tinha que esperar até de manhã ter ônibus pra ir pra casa. E não que de manhã não fosse perigoso. O meu amigo já foi assaltado no caminho da balada até o ponto de ônibus algumas vezes. Mas era a hora que tinha. Eu não ia pagar um carro de aplicativo para ir para casa. Principalmente porque onde eu moro atualmente, em relação às baladas que eu passei aí, é muito mais perto. Dá R$ 15 de aplicativo. Mas onde eu morava antes,
tão mais longe, o aplicativo ia dar 40, 50 reais, 60 reais. Isso é impossível. Eu tinha que esperar até de manhã. E aí eu esperava até de manhã, exausta. Tentando de vez em quando dançar para recuperar as energias e ficar mais alegrinha. Às vezes, depois de 2 horas de cansaço, me dava um gás, uma energiazinha de pensar, tá tocando uma música agora que eu gosto, eu vou dançar um pouco mais. E eu dançava um pouco mais. E tentava fazer que nessa dança de um pouco mais, eu ficasse um pouco mais animada para acabar de tentar segurar até 5h30 da manhã, 6 horas da manhã, que era quando a balada encerrava e começava a rodar ônibus na cidade. Começava a rodar ônibus um pouco antes, mas eles saíam dos terminais de ônibus, né? 5 horas, mas chegavam nos lugares esses horários depois. Principalmente pra mim, que morava tão longe. Tanto que, muitas vezes, eu não ia da minha casa pra balada. Eu ia da minha casa pra casa de uma amizade, e casa dessa amizade a gente ia pra balada. E eu entendi depois, né, porque isso não era uma coisa que eu entendia sempre, não era uma coisa que era do meu conhecimento desde sempre, a questão da bateria social. Eu entendi que quando eu ficava me sentindo muito doente na casa dessa amizade em que eu estava para passar o fim de semana, que eu tinha saído pra balada, eu entendia que eu estava com a minha bateria social, hoje eu entendo no caso, né, que eu estava com a minha bateria social zerada. Eu me sentia doente, eu não entendia por quê. Eu me sentia mal, eu não entendia por quê. Tentava ficar de boa, brincava, conversava, mas eu tava me sentindo mal, eu tava me sentindo doente. E nesse me sentir doente, eu entendi, hoje eu entendo, que é porque eu tava com a minha bateria social zerada. Porque minha bateria social, ela foi diminuindo com o tempo. Mas nessa época, ela não era gigante. E ela foi totalmente drenada numa madrugada inteira, numa balada, com muito barulho, com muita gente, com muita dança, com muita luz. Minha bateria social, ela tava no nível abaixo quando eu deveria ter ido pra casa de madrugada. Mas eu não poderia ir pra casa porque eu nem tava na minha casa. E mesmo que eu tivesse, ia ser complicado. Eu não tava na minha casa, eu tava na casa das minhas amizades. E eu tinha que ir pra casa quando as minhas amizades podiam ir pra casa, quando as minhas amizades decidiram ir pra casa. Eu não queria ser a amiga chata de ir embora antes do tempo, antes da hora acabar. Eu não queria ser a amiga insuportável de, ai, nossa, tá todo mundo se divertindo e você quer ir pra casa? O que as pessoas iam achar de mim? O que elas iam falar de mim? Talvez elas nem falassem nada. Mas a sensação de pensar o que as pessoas talvez possam estar dizendo fazia com que eu me afligisse e não queresse ir. E ficasse, não, eu vou esperar. Porque se a gente fosse todo mundo pra casa na mesma hora, talvez a gente pudesse até repartir um carro de aplicativo. E aí, pensando nesse aspecto, eu comecei a ficar temerosa de as pessoas talvez não queiram a minha presença. Porque eu sou a pessoa insuportável que não quero ficar nas festas até o final. Eu não quero isso. Eu quero ir pra minha casa, eu quero ficar na minha casa. Eu quero ver as pessoas em outros lugares. Eu não quero mais ver as pessoas nas baladas. E eu parei de ir pra balada. Eu ainda tentei ir algumas vezes, né? Eu comecei a diminuir o ritmo. Eu já não ia muito, comecei a diminuir o ritmo. E chegou num ponto que a última vez que eu fui na balada, se não me engano, eu não tenho certeza absoluta, foi em setembro de 2019. Setembro de 2019, parada LGBTQIAPN+, de Salvador. Eu lembro de ir pra essa balada e o amigo que sempre era a minha grande companhia dessas festas não foi nessa festa. Ele não foi na parada e nem foi pra festa, porque ele estava totalmente ocupado, ele tava trabalhando. Ele não podia ir nesse dia. E eu fui pra essa festa pensando que pode ser legal. Vou me divertir. Eu fui com outras pessoas que eram amizades dele, que se tornaram minhas amizades meio que agregado. Eram pessoas que algumas eu até simpatizava, as meninas no caso, o carinha não tanto, mas ainda assim fui. Fui pensando que talvez fosse legal.
Eu queria ir pra parada, na verdade. Eu queria ir pra parada. Aí você pode estar se perguntando, Liz, você queria ir pra parada, aquele lugar tão cheio? Sim. Só que eu não ia ficar no meio da muvuca. Eu queria estar lá, vendo pessoas iguais a mim. E esse é um dos pontos também do porquê que eu ia pra balada e queria estar nesses lugares. Porque eu ia ver pessoas iguais a mim, pessoas que eu me identifico de alguma forma. E esse é um dos porquês também do porque eu vou pra Bienal. Inclusive, na hora que você estiver assistindo esse vídeo, possa ser que eu esteja na Bienal ainda, na Bienal do Livro Bahia, que vai acontecer esse ano, depois de muito tempo sem ter, teve ano retrasado e vai ter esse ano de novo. E esse ano eu vou. E aí, eu fico nesse lugar de eu quero estar perto de pessoas, mesmo que eu não goste muito de estar perto de pessoas, mas eu quero estar próximo de pessoas que tenham alinhamentos parecidos com o meu. Então, eu fui pra parada, essa parada especificamente, porque eu queria comprar a minha bandeira bissexual. Minha enorme bandeira bissexual que vocês veem no fundo dos meus vídeos que eu gravo no meu cenário novo. Vocês veem ela e eu comprei ela na parada, porque eu queria muito comprar. E eu queria comprar ela e queria comprar a LGBTQIAPN+, aquela colorida. Só que aquela tinha acabado há muito tempo, da hora que eu cheguei, em relação à hora que eu cheguei. Porque, na verdade, eu cheguei na parada tarde. Porque, na verdade, as pessoas que eu fui encontrar na parada pra ir pra festa depois, foram pessoas que foram pra lá tarde. E eu não queria ficar sozinha. É um lugar cheio. Você não pode ficar sozinha nesses lugares. Não cabe você estar sozinha nesses lugares. É bom que você, tipo, se você quiser ir sozinha, você pode ir. Mas é melhor se você for com alguém, até por uma questão de segurança. E aí eu fui encontrar essas pessoas lá. E quando eu as encontrei, eu desci do carro, comprei a minha bandeira, encontrei as pessoas e elas me disseram, a gente já vai pra festa. Eu nem vi a parada. Eu não fiz o que eu queria fazer. Eu queria ficar na parada. Mas eu tava sozinha. Por estar sozinha, eu pensei, tá bom, vamos. Pegamos um carro de aplicativo e fomos pra parada. Ou pra balada. A balada que eu comecei a ir depois. Lá, eu dancei, curti, fiquei mais sozinha do que acompanhada. Eu só fui com eles até lá. Mas lá, eu fiquei mais tempo sozinha. Cheguei a ficar com uma garota que eu tenho quase certeza que é uma bifóbica. Mas, ou era na época, hoje eu não sei mais. Mas fiquei, dancei muito sozinha. E não que eu precisasse de uma companhia pra dançar, mas assim, uma coisa é eu decidi ir pra esse lugar sozinha, então eu vou aproveitar o sozinha. Como eu já saí pra lugares sozinha, e já mostrei pra vocês aqui em vlogs. Eu já tive em lugares sozinha. Só que nesse caso, eu não fui sozinha. Eu não queria ficar sozinha. Eu não me sentia confortável ainda de estar nesses lugares sozinha. E eu fiquei dançando sozinha. Até a hora que uma das meninas chegou pra mim e falou: a gente já vai, porque a companheira dela estava passando mal. E eu fiz: tá bom, tudo bem. Eu já vou também. E não fiquei lá. Por que eu não fiquei lá? Porque eu já tava cansada e eu não queria ficar sozinha. E aí eu fui embora. Fui embora, vim pra casa. E não foi tão ruim nesse dia ter vindo pra casa cedo. Porque eu não tava exausta. E eu tava muito feliz por ter a minha bandeira finalmente. Mas aí, depois desse evento, eu comecei a repensar ainda mais a minha relação com esses lugares, com as pessoas. Falei com esse amigo que eu nunca mais na vida ia pra balada sem ele, se eu fosse um dia pra balada de novo. E desde lá, eu acho que eu nunca mais fui. Se fui, fui uma vez. Mas foi tão irrelevante que eu nem lembro. Mas eu acho que eu não fui. E continuei nesse processo de pensar nas minhas relações, pensar nos lugares em que eu queria estar, lugares que realmente me cabiam. Porque esse lugar, o da balada, ele não me cabia. Eu tentei estar nele para poder ser uma pessoa integrada na sociedade, enquanto jovem, da idade que eu tinha, para estar nesses lugares. Estava nos lugares
que eu realmente queria estar. Queria estar por querer estar e não porque eu tenho que estar porque condiz com a idade que eu tenho. Isso aconteceu em 2019, pouco antes do caos se instaurar. Inclusive, uma coisa que eu costumo muito dizer, e eu sei que muita gente passou por períodos insalubres durante o momento da pandemia, e eu também passei, gente. Passei claramente. Quem saiu ileso dessa pandemia, né? Quem não teve problemas de vários tipos por conta dessa pandemia? Mas, ao mesmo tempo que viver esse momento foi um pesadelo, por questões de pensar que tava tudo se acabando, o mundo se destruindo, as pessoas, com certeza todo mundo ia morrer e etc. Pra mim, foi uma questão ainda mais intensa, porque nesse momento, que foi no fim de 2019, Helena tá aprontando todas ali. Tinha determinadas questões, eu comecei a pensar e a questionar esses lugares em que eu estava. Questionar esse FOMO que eu sentia. Essa necessidade de estar nesses lugares que não me cabia, nunca me caberam. E eu quis estar neles com medo de perder, com medo de não ser integrada. Eu ficava com medo de não pertencer àquilo porque tinha alguma coisa ali, faltava alguma coisa ali. Eu poderia estar perdendo alguma coisa que estivesse acontecendo ali. Naquelas baladas barulhentas, naqueles eventos que nem sempre são coisas que eu quero estar presente, mas... Poxa, mas tem gente ali que agrega pro tipo de coisa que eu gosto. Tem gente ali que é parecida comigo. Eu posso encontrar, sim, coisas que sejam legal pra mim. Por que eu não vou nesses lugares? Por que eu não vou nesses espaços? Por que eu não vou estar lá? E essas reflexões me fizeram me afastar das pessoas. Eu me afastei das pessoas. Me afastei mesmo, assim. Me afastei por consciência. Porque eu pensava em quanto eu não me encaixava mais naquilo. E não que eu não quisesse nunca mais ver ninguém. Tanto é que de várias eu me reaproximei. Mas eu precisava muito estar sozinha. Eu precisava pensar em mim enquanto unidade que... Será que se realmente quero estar naqueles lugares? Eu me afastei de muita gente, principalmente porque eu comecei a ficar ainda mais revoltada e indignada. Helena, pare. Eu comecei a ficar mais revoltada e indignada pensando no quanto as pessoas são irresponsáveis no meio de uma crise global. E eu quero estar sozinha. Não quero estar perto de ninguém. E enquanto eu estava sozinha, preocupada com essas questões da crise global, eu também estava pensando sobre o meu lugar nesses lugares. Sobre o FOMO. Pensando no meu FOMO. E aí, pensando em tudo isso, eu fui ficando cada vez mais sozinha e cada vez mais na minha casa. Entendendo que eu queria estar cada vez mais na minha casa. E que esses lugares não me pertencem. Esses dias, eu saí com a minha mãe, uma amiga nossa, e um amigo nosso que era meu companheiro de baladas. E ele chegou até a comentar no carro, porque ele falou assim, eu fiz, vamos pra casa. Aí ele, vai, móvel. Me chamando de móvel, porque eu sou quase um móvel, eu só fico em casa. E aí ele fez, eu não sei como você ainda ia pra balada comigo. E quando ele falou aquilo, eu comecei a pensar sobre. E eu comecei a pensar ainda mais nessa questão do FOMO. Do FOMO que eu tive e que eu ainda tenho. Hoje, em muito menor proporção do que eu já tive um dia, mas um FOMO que eu ainda tenho. E pensando em como eu ia pra balada um dia, como eu consegui estar nesses lugares um dia, eu comecei a analisar que eu queria estar nesses lugares por FOMO. Mas eu não queria me adiantar nesse assunto no carro, vindo pra casa. Deixa eu pra lá. Mas eu queria estar nesses lugares por FOMO. E aí ontem eu tava escutando o podcast novo de Nathalie Neri, Apocalípticas dos Últimos Dias, em que eu tô tentando, inclusive, acompanhar todos os episódios regularmente, certinho, porque eu tenho dificuldade de escutar podcast. Tanto que quando eu falei com vocês em relação a esse quadro que ser um podcast, eu fiquei meio receosa, porque eu mesma tenho questões com escutar podcast. Mas o de Nathalie, apesar de alguns momentos serem maiores, eles estão sendo um nível equilibrado que eu consigo escutar.
e eu sempre ponho pra eu fazer alguma coisa que eu consiga me conectar a ele, ao episódio. E no quarto episódio, ela falou sobre fichas, preencher fichas. E ela contou sobre questões que ela vivenciou em relação à época do Orkut e outras coisas da vida. E quando o Nathalie estava falando sobre isso, nesse momento recente que eu estava refletindo sobre FOMO, e que inclusive eu tinha começado a digitar um e-mail para ela na parte do confessionário, que eu nem sei se ela vai ler porque ficou enorme aquele e-mail, perdão, Nathalie Neri, mas eu tinha começado a digitar um e-mail sobre FOMO, sobre sentir raiva por ainda sentir FOMO, apesar de sentir muito menos do que eu sentia um dia, mas ainda assim sentir FOMO. E pensar que eu não quero mais sentir isso, e eu sei lá se isso um dia vai acontecer na minha vida e eu vou parar de sentir FOMO. Mas, enquanto o meu e-mail estava salvo no rascunho, porque eu me senti que eu estava divagando demais, assim como eu divago muitas vezes aqui nesse quadro, que é feito sem roteiro, no máximo com topificações, para me lembrar do que eu tenho que falar, porque senão eu me perco falando demais. Nathalie comentou nesse quarto podcast, porque eu tive reflexão em relação a falar sobre FOMO ouvindo o terceiro episódio. Então, quando eu ouvi o quarto, ela falou sobre se preencher fichas, eu comecei a pensar ainda mais intensamente sobre o meu FOMO. Eu comecei a pensar ainda mais sobre o quanto eu queria preencher a ficha do sou uma garota legal, não sou insuportável, não quero não estar nos lugares que eu sei que podem me trazer algo bom de se estar. O que eu tô perdendo por não estar nesses lugares? E preencher a ficha do eu tenho desejo também de estar aqui. Eu gosto disso. Eu sou uma garota assim. Eu sou uma mulher assim. Eu não sou uma garota, eu sou uma mulher. Isso também traz questões pra minha cabeça, mas isso fica pra um outro vídeo. Eu sou uma mulher que penso dessa forma, que quero essa coisa, é por isso mesmo que eu tenho que ser mais firme nos meus quereres, porque eu sou uma mulher. E se sou uma mulher com poder de decisão, eu não quero estar em lugares que não me cabem. Eu não vou mais pra balada porque não me cabe mais estar nesses lugares em que eu não quero estar e não me sinto confortável em estar. Eu não me sinto confortável na balada. Eu já tive bons momentos sim, inclusive esses bons momentos, como foi o que eu estava falando antes, era o que fazia com que a minha cabeça girasse, bloqueasse, pensando que foi tão bom, por que eu não vou de novo? Só que o que eu deveria ter prestado atenção era, foi muito bom, só que a minha drenagem de energia é muito grande para eu poder continuar indo para esse lugar que não me cabe. Nunca me cabeu. Só que atualmente ele cabe muito menos. Eu não caibo nesse lugar. Nesse lugar, essa festa barulhenta, de eventos caóticos, de shows que, por mais que eu ame muito um artista, eu tenho que ver até que ponto eu posso estar ali. Teve um show de Pitty de graça aqui em Salvador. De graça. 0800. Grátis. Eu adoro Pitty desde que eu tinha 8 anos de idade. Eu não fui pra esse show. Porque um show gratuito lota muito mais que um pago, por mais que as pessoas nem escutem a artista assim. Esse amigo, inclusive, falou que achava que não ia dar tanta gente. Deu. E ainda bem que eu não fui. Porque eu ia passar mal lá no meio. Por mais que eu ame muito Pitty, quisesse ouvir todas as músicas da celebração do seu álbum de 20 anos. Não me cabia estar naquele lugar. Não cabia. Mas falando em lugar que cheios e tal, que foi uma coisa que eu tinha comentado antes, vai ter a Bienal Bahia, né? Está tendo a Bienal Bahia. No momento que você estiver assistindo esse vídeo, ou quase, né? Porque eu vou liberar ele na hora que a Bienal estiver acontecendo, eu vou estar na Bienal Bahia. Vou estar na Bienal Bahia num sábado. Por que eu vou estar na Bienal Bahia num sábado? Porque uma autora favorita minha vai estar nesse sábado. Essa autora favorita estará entrevistando outra pessoa que também é uma pessoa que eu adoro muito o trabalho, que é Alice Oseman, criadora de Heartstopper. E vai ser exclusivo para a Bienal Bahia essa entrevista. Além disso, depois eu descobri que o meu
amigo e colega de cadeira LGBT, Felipe Matheus, também vai estar lá. E aí eu vou encontrar com o Felipe, vou fazer algumas coisinhas com o Felipe lá em relação à cadeira LGBT. E, pensando nessa questão de estar em lugares cheios e etc., eu pensei muito se eu ia pra essa Bienal. Por que eu pensei? Porque eu pensei, caraca, o que eu vou perder se eu não for nessa Bienal? E eu sei que nesse caso aqui, eu vou perder coisas. Não é só um imaginário de que o que eu talvez eu vá perder. Não. Aqui eu vou realmente perder coisas. Eu vou perder de ver Clara Alves de novo. Eu já perdi de ver Clara Alves antes. Eu vou perder de ver a entrevista dela com Alice Oseman. Eu vou perder de encontrar Felipe. Eu vou perder de fazer a ação que eu quero fazer com o Felipe pro cadeira LGBT. Eu vou perder de estar num lugar rodeada de livros que eu adoro. Então, nesse caso aqui, não é mera imaginação do que eu talvez poderia perder. Eu realmente sei o que eu vou perder. E é por isso mesmo que eu vou pra Bienal. Eu vou respirar fundo, porque sábado vai ser um dia cheio. E eu vou no sábado e na segunda-feira. Na segunda-feira, eu vou porque eu vou poder curtir um pouquinho mais, ver mais algumas coisas e encontrar uma seguidora, por exemplo, que falou que ela vai na segunda e ela gostaria muito de me ver. E aí eu vou na segunda-feira também. Mas aí, nossa, eu falei bastante hoje, né? Meu Deus, esse vídeo tá ficando enorme. Mas, como eu tava dizendo, nesse caso aqui, cabe eu ir pra esse lugar, apesar de ficar com medo do desespero da quantidade de gente que eu vou me deparar ao meu redor, porque a mesa vai ser, na hora da mesa de Heartstopper, vai estar bastante cheio, eu tenho certeza disso. Mas eu vou tentar não estar no meio do bolo da galera. Estar lá, mas não tá tão no meio. E aproveitar esse momento. E eu fui e voltei várias vezes se eu realmente ia pra essa Bienal. Porque eu precisava separar na minha cabeça o que era desejo, o que era insegurança e o que era FOMO. E eu entendi, em um determinado momento, que apesar de ficar um pouco preocupada com o que pode acontecer por estar cheia, etc., eu realmente quero estar lá. Não é só de, eu vou perder, não, eu quero estar lá. E os outros dias que vai ter Bienal, acho que é 5 dias, esses outros dias, eu não tô pensando em, nossa, o que é que eu vou perder por não estar lá? Não tô pensando nisso. Eu tô pensando só nesse dia, por isso mesmo que eu tinha que canalizar e ver que dia que eu ia participar, pra saber o que eu ia querer. O que eu ia querer viver. Eu quero realmente viver isso? Eu passei a me perguntar isso. Meus desejos, o que eu desejo, o que eu quero? Eu quero realmente isso? Ou eu tô preocupada de talvez perder alguma coisa? Não, eu quero isso. Eu quero ir pra Bienal ver Clara Alves. Eu quero ir pra Bienal ver a entrevista de Clara Alves com Alice Oseman. Eu quero ir pra Bienal ver o que o painel que Clara vai estar vai falar sobre relações LGBTQIA+, de livros com essa temática, com autorias dessa temática. Eu quero ver essas pessoas falando sobre isso. Além de passear no meio de tantos livros. Eu quero estar. Eu desejo estar. Eu não tô só preocupada com o que talvez eu perderia. Não. Eu quero estar nesse lugar. E é isso que mais tem que ser latente nos nossos pensamentos quando a gente estiver nessa insegurança do FOMO. Eu quero estar. Se pergunte isso. Se você quer estar nesses lugares. Se faz sentido pra você estar nesses lugares. Porque assim, gente, é muito importante que você se pergunte também, né? Pensando voltando àquela ideia do, era tão legal estar na balada, ir pra balada, aproveitar a balada. Era muito bom vivenciar tudo isso. Vivenciar a diversão, estar com as amizades, curtir aquilo ali. Era bom, mas também era muito ruim. E aí você tem que perguntar pra você, é bom isso, mas a que custo? O que me custa esse bom? Porque tem certos bons que eles vêm para algo realmente melhor, mas tem outros que não. Como o meu bom de querer ir para o São João de Santo Antônio de Jesus e aproveitar esse São João, curtir essa festa. Eu fico esgotada depois? Fico.
mas eu aproveitei muito da melhor forma possível. E pra mim, esse é o bom que vale. É o meu desejo de querer estar lá que vale. Isso eu quero. Pra isso eu vou. Esse é o alcance que eu quero ter. Não é simplesmente, será que eu vou perder alguma coisa por não ir? Não. Eu quero estar lá e vou estar lá. E aí, se eu não quisesse, é tipo, não importa o que talvez eu vá perder. Não me interessa. O que interessa é o que eu vou curtir e aproveitar. A gente não pode ficar normalizando e internalizando coisas ruins pra se convencer de que aquilo que a gente vivenciou foi bom, pra depois tentar de novo e ir de novo pra agradar a quem? Porque a gente não é. A gente fica exausta. Se fosse pra agradar a nós mesmos, poderia até ser. Até vale. A gente quer se agradar. Então, por mais que seja um pouco difícil, a gente tenta. Mas pra agradar os outros, preencher uma ficha que não nos cabe? Não. Melhor não. Não nos cabe principalmente quando a gente vive realmente experiências genuínas de boas. Experiências genuinamente boas. Tipo, eu indo pro São João. Que é a festa que eu realmente gosto e quero estar. É a festa que mesmo com muita gente, ainda assim dá pra curtir e aproveitar. Porque eu consigo achar um cantinho que eu consigo ficar sem tanta gente ao meu redor. E aproveitar. E mesmo ficando cansada depois, o meu nível de exaustão de 5 dias de festa seguidos é muito menor do que uma madrugada numa balada. Eu ainda sinto fomo, como eu falei pra vocês. Hoje muito menos do que no passado, mas ainda sinto. Só que hoje eu consigo racionalizar um pouco mais. Eu consigo entender um pouco mais o que eu quero. Entender o que faz sentido. Entender se cabe realmente pra mim aquelas situações. E, sinceramente, eu queria parar de sentir, porque ter que ficar pensando tudo isso racionalmente é meio chato. Mas, assim, é possível parar de sentir fomo? Em que cabe isso? No que cabe? De que forma cabe? Enfim, gente. Nossa. Eu fui pra muitos lugares agora em relação a isso. E foi muito importante eu estar querendo gravar esse vídeo hoje e ouvir o episódio de Natalie ontem. Na verdade, ouvir todos os episódios de Natalie do Apocalíptica dos últimos dias tá sendo muito bom. Eu vou deixar o link pro podcast dela disponível aqui na descrição pra quem quiser conhecer. Tem episódios que variam entre 30 e 40 minutos. Teve um só que foi 50, mas é entre 30 e 40 minutos. E foi muito bom ter escutado o episódio 3. Eu já tava refletindo sobre FOMO. Aí eu vi o episódio 3. Começar a escrever um e-mail sobre isso. Não enviar. E depois eu vi o episódio 4. E tudo fazer ainda mais sentido. Tudo se ligar ainda mais. Pra hoje eu vim gravar esse vídeo pra vocês. Porque a gente tenta se encaixar, né? E eu sinto muito que o FOMO, ele parte disso. Do tentar se encaixar. Só que assim... Se encaixar em quê? Pra quê? Faz sentido? A gente tem que deveria viver só a nossa vida, né? Enfim. Uau. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. E eu tô tentando... Sei lá. Eu não sei mais o que eu ia dizer. Acho que eu me perdi. Minha energia foi toda drenada nesse momento. E agora eu vou almoçar, porque tem live daqui a pouco. Muito obrigada por terem assistido até aqui, terem se inscrito neste canal, terem deixado seu gostei nesse vídeo e não esqueça de apoiar os meus canais a partir dos links que eu deixo aqui na descrição. Um beijo e até o próximo vídeo. Caraca! Foi intenso.